E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Matheus e eu tô aqui para trazer mais uma aula para vocês sobre HTML e CSS, a nossa aula 2. Bom, o que eu pensei para nós fazermos nessa aula? Eu pensei em criarmos uma tela simples de registro de um site comum. É uma tela de registro onde vai ter para a pessoa digitar o nome dela, a data de nascimento, o CPF, o e-mail e a senha dela. Vai ter essas cinco coisas para ela digitar e um botãozinho no final lá de enfeite para ficar bonitinho. E nós também vamos começar uma estilização nessa página, deixando as coisas mais no centro, dando uma cor de fundo para div, para pro body. Vamos começar aqui nosso site. Vou começar aqui criando uma nova pasta aqui. Vamos salvar ela com o nome de aula2.html. Eu não sei se eu comentei isso na última aula, mas esse .html, essa extensão .html é muito importante. Por quê? É essa extensão .html que vai permitir com que o nosso computador ou o nosso navegador ou outros aplicativos leiam esse arquivo como um arquivo HTML, não só como um arquivo de texto comum, só com textos digitados lá dentro ou qualquer outro tipo de arquivo. Para ele reconhecer que é um arquivo HTML, e existem tags lá dentro, onde ele vai ter que ler essas tags e transformar em títulos ou em puts, por exemplo, e ter para o computador ter essa noção de transformar esses comandos em realmente títulos e outras coisas. Por isso que é tão importante colocar esse .html, essa extensão .html. Bom, mas vamos lá. Aqui, tudo a gente aprendeu na aula passada, né? De criar esse comando aqui, esse bloco de código todo. Vamos começar aqui criando um H2, um título para nosso site. Registro site. Vamos também colocar uma legenda escrita: digite o seu nome, um input do tipo texto e uma coisa nova aqui agora, um ID. O que seria esse ID? Esse ID nada mais é do que uma identificação para sua input. Como assim uma identificação? É literalmente como você vai identificar a sua input dentro do seu código. Vamos pensar assim: você tem um código gigante, um site gigante, onde ele tem, vai lá, 100 inputs. Como é que você vai diferenciar uma input da outra? Você sabe que aquela input é pro nome, aquela outra é pra senha, pro e-mail. É aí que entra o ID. O ID, ele é de apenas uma input, ou seja, um ID, o que a gente vai escrever aqui no ID, só pode ter uma em uma input, e uma input só pode ter um ID, só pode ter uma identificação. E como nós identificamos a nossa input? Você pode identificar com o nome que você quiser. Eu gosto de abreviar a tag que eu estou usando e para que ela serve. No caso aqui eu vou usar INPT, que é a abreviação de input, INPT underline nome, porque ela é uma tag input onde já vai estar o nome da pessoa. Então eu estou referenciando, eu estou identificando essa input com esse nome dela. Vamos dar dois BRs aqui para quebra de linha. Vou criar outra linha aqui. Digite a sua data de nascimento. A sua data de nascimento. Do type, esse type aqui é um type novo. É o type date. O que seria esse type date? É onde a pessoa pode literalmente ter uma data. É um type já feito do HTML, ou seja, ele já vem pré-estilizado, pré-feito do HTML, onde a pessoa pode ela pode escolher uma data. Eu vou mostrar aqui na prática porque fica melhor. Então, deixa eu abrir aqui o nosso arquivo, aula 2, abrir com o Google Chrome. Aqui, ó, nosso site aqui, nosso título que nós usamos agora há pouco, nossa legenda e o nome da pessoa, já vai digitar o nome, e aqui a input data de nascimento. Então a pessoa vai vir aqui, clicar aqui, pode escolher, ou ela pode mesmo digitar. A pessoa escolhe o que ela vai fazer. Mas esse daqui é um input type date. Esse aqui a gente vai usar bastante nas nossas aulas, quando você for fazer algum registro, a gente vai pegar alguma data específica. Bom, vamos criar outro input agora, que eu tinha falado que nós vamos ter 5 atributos. Agora nós vamos criar do CPF, digite o seu CPF, uma input type number, ou seja, uma input de números, só aceita números. Isso já tinha mostrado na aula passada, né? Aqui eu vou trocar o ID delas para que, como eu disse, é um ID, não pode ser repetido em outras inputs. Um ID só pode ter em um input. Então um ID nascimento, o ID, o input CPF. Vamos criar outro input aqui do tipo e-mail, ou seja, aqui vai ser e-mail, e é para a pessoa digitar o e-mail dela, e ter um type específico para e-mail,
que o HTML já vem com uma estilização, uma configuração específica com um tipo de e-mail. O que seria esse tipo de e-mail? Você olha aqui, ele parece um tipo de texto normal, certo? Mas quando ele está dentro de um formulário, quando ele está dentro de literalmente uma tela de registro, que agora ele não vai fazer tanta diferença colocar ele agora ou não, porque nós não temos o formulário bonitinho onde está fazendo registro. Mas, por exemplo, quando nós temos o formulário com o botão onde ele já está funcionando e você clica nesse botão desse formulário, ele vai fazer essa verificação, essa validação para se aqui dentro desse input tem, por exemplo, um arroba, que toda revista tem um arroba, tem um ponto, alguma coisa no final, um ponto com ou algum outro ponto específico. Ele vai fazer essa validação nativa dele, ele tem essa validação nativa dele. A gente precisa fazer um código por fora para ter essa validação. Isso é bem legal. Inclusive eu escrevi e-mail aqui errado. E-mail, isso. Então esse type e-mail ele existe e é muito importante, muito bom de usar quando você quer programar algum e-mail. Vamos para o próxima linha. Digite a sua senha, E vocês lembram que quando a gente está no site digitando, criando o nosso cadastro ou até mesmo fazendo o login, e quando a gente digita a senha, porque ó, se eu botar o tipo de texto aqui normal e vier aqui na senha, a pessoa vai digitar a senha, mas vai estar todo mundo vendo a senha dela, certo? Geralmente não é assim que é nos sites. Tem um tipo específico para senha, que é o tipo password. Vamos ver. Ainda parece um input normal, certo? Mas quando nós digitamos aqui dentro, tá vendo que tá essas bolinhas aqui? Ou seja, a pessoa que tá por vendo por fora não consegue ler o que tá escrito aqui. Isso é um tipo de senha. Tanto que se for fazer senha no Facebook, criar um registro no Facebook, Instagram, no e-mail mesmo, vai ter sempre esse padrãozinho de bolinha aqui escondendo o que você está escrevendo. Bom, aqui como nós podemos ver, nós já começamos a criar nosso site, nossa tela de registro, ou seja, aqui a pessoa já pode digitar o nome dela, a data de nascimento dela, o CPF dela, o e-mail dessa pessoa e a senha dela. Isso aqui já é uma tela de registro básica. Eu fiz isso aqui mais para mostrar para vocês esses novos tipos de input que nós usamos aqui, que é o e-mail, a senha e a data. E eu vou mostrar mais algumas tags agora de estilização. Vamos começar aqui pela tag de itálico. Como assim itálico? O itálico geralmente que a gente usa no Word para deixar as letrinhas de lado, sabe? É uma estilização das letras. E como é que nós fazemos isso aqui? Eu vou mostrar aqui no nosso título. Nós abrimos uma tag I, de italic. Fechamos a tag I, ó. Fica de olho aqui no nosso título aqui, ó. Pum. Viu? Ele deu uma deitadinha. Não sei se é separado, mas ele deu uma deitadinha aqui. Tá, mas uma coisa que é muito importante aqui explicar. Essa ordem de abrir e fechar as tags. Pensa que nós estamos abraçando o nosso conteúdo aqui dentro. Então nós temos que abraçar com um lado com um braço e abraçar com o outro lado do braço. Abraçar com um braço, abraçar com o outro. Nós não podemos fazer isso daqui, por exemplo. Intercalar os braços, intercalar as tags. Abrir um H2, abrir um H1, abrir um H2, abrir o I de itálico, fechar o H2 e fechar o HI. Não, nós temos que abraçar o conteúdo, ou seja, o I fecha com o HI, o H2 fecha com o H2. Porque senão pensa assim, eu abro o H2 e depois eu fecho o I nesse H2. Não faz sentido, porque seria como se eu estivesse fechando a minha jaqueta de couro, fechando ela com um botão da minha blusa de lã, tentando fechar ela com um botão. Não faz sentido nenhum. Você tem que fechar com o que é para ser fechado, com o que você abriu, e você tem que então no caso tem que fechar com o I e fechar o H2 com o H2. Você tem que seguir essa ordem. Isso é muito importante para deixar o código mais bonito, mais legível, evitar possível bugs futuramente. E vamos ver lá como é que tá ficando o site. Tá aqui bonitinho, itálico. E eu vou mostrar outra tag aqui agora para vocês, que é a tag U, que ela é de underline. O que seria essa tag underline? É basicamente um risquinho que eu tenho aqui embaixo. Então nossa tag aqui tava em itálico. Eu pensei assim comigo mesmo. Não gostei desse itálico. Eu queria que a letra ficasse reta, mas com um risco embaixo para diferenciar ela do resto. Então eu coloquei essa tag U. Viu? Ela ficou reta, do jeito que ela é o normal. Não ficou itálica, deitadinha. E ficou com um risco embaixo aqui, agora bonitinho. Mas eu ainda não gostei. Agora eu queria que ela ficasse deitada e com underline embaixo. Simples, é só eu juntar as duas tags que nós acabamos de aprender. E isso é possível. Você pode juntar quantas tags você quiser aqui no meio infinitamente. Sendo que uma fecha ela mesma. Ela não pode abrir o U e fechar o I aqui. Você tem que abrir o U, fechar o U. Abrir I, fechar I. Tem sempre que seguir essa ordem de abraçando. Bom, como nós podemos ver aqui, nosso título está deitadinho e com
ali embaixo. Acho que é desse tom que eu quero. Vou deixar assim. Bom, uma coisa que também que eu queria utilizar no meu site é aqui em cima. Tá escrito documente. Eu não queria que tivesse escrito documente. Eu queria que tivesse escrito o nome do meu site. Ou um título ali importante. Pra quando o usuário entrar ali ou estiver navegando em outras abas, ele bate aqui o olho e saiba. Ah, essa aba aqui é do tal site. Como é que eu mudo isso? É aqui no cabeçalho do nosso site. No cabeçalho dele, no head dele. Na literalmente cabeça dele. Aqui nesse documento. Então, vamos escrever aqui aula 02. Fica de olho aqui em cima. Atualizei a página. Aula 02. Mudou ali. Bonitinho, então. Bom, nosso site está começando a tomar forma. Já tem uma tela de registro. Vou colocar só mais um botãozinho aqui. Registrar. Olha só que bonitinho tá ficando nosso site. Registro do site. A pessoa pode escrever o nome, data de nascimento, CPF, e-mail, senha. Mas tem um problema. Tá tudo muito branco e preto. Os negócios estão muito quadrados. Não tô gostando ainda. Queria deixar mais bonito. Bom, vamos começar agora com a nossa estilização da nossa página. Começar agora a ver o CSS básico. Para começar essa parte de CSS, eu tenho que explicar que existem três tipos de CSS: o CSS inline, o CSS interno e o CSS externo. Basicamente, as diferenças dele o CSS inline, nós vamos estilizar nossas tags, as nossas inputs, nossos componentes na própria linha dele. Ou seja, essa input a gente vai estilizar ele nessa linha aqui. Essa é outra input, a gente vai estilizar ela em específico nessa linha aqui. Essa é a estilização inline. A estilização interna, ela é uma estilização que não vai na linha, ela vai aqui dentro do head. Então nós abrimos aqui uma tag style dentro do head e style dentro do head e estilizamos aqui. Mas isso eu vou mostrar mais pra frente. Só dei um exemplo aqui. E o CSS externo, onde nós basicamente fazemos o que nós fizemos aqui agora, abrimos uma tag de style, só que é um arquivo separado. Ele não é um arquivo .html, é um arquivo .css. É meio como se eu criasse outro arquivo aqui, outra file, e colocasse style.css e eu linkasse ele com essa página, e tudo que tá lá fora eu consigo estilizar aqui dentro. Isso vai ser mais pra frente. Nessa primeiro momento, eu vou estar estilizando as coisas inline para vocês terem um melhor entendimento. Bom, aqui eu vou estar mostrando mais uma tag para vocês, que eu acho que é uma das que vocês mais vão usar na carreira de vocês, se vocês forem seguir essa carreira de programação, que é a tag div. Tá, mas o que é essa div? Div não me remete a nada. Div é basicamente literalmente uma divisão, uma divisória do nosso conteúdo, da nossa página. Como assim uma divisão? Nós literalmente dividimos essa parte do código em um bloco de código. Então é uma divisão desse conteúdo aqui dentro dessa divisão. Nós podemos criar várias divisões, então nós podemos ter várias divs separando nosso código em vários blocos diferentes. Para que dentro dessa divisão nós temos um bloco, dentro dessa divisão nós temos outro bloco de código, e assim nós dividimos nosso site em vários blocos, várias divisões. Aqui eu vou começar com a divisão com a nossa style, nossa estilização do nosso body. Dentro da tag body, eu vou abrir aqui um style, um parâmetro style. Então dentro da tag body, dentro das chavezinhas dela, tá vendo que a chavezinha dela tá aqui? Dentro daqui eu dei um espaço e escrevi style. E aqui eu vou dar a minha estilização do body. Eu vou dar uma cor de fundo pro meu body. Aqui eu tô dando uma cor de fundo, background color. Eu tô pegando o background, ou seja, tô pegando o fundo do meu body e mexendo na cor dele. Vou mudar a cor dele pra light blue, azul claro. E vamos ver como é que vai ficar. Ó, já deu uma mudança significativa, né? Já não tá mais aquele branco chato no nosso olho batendo forte, sabe? Vou estilizar também a minha div pra vocês verem a diferença o que essa div tá fazendo. O que é essa div, essa divisão, que às vezes não ficou tão claro na minha explicação. Vou dar também uma cor de fundo pra ela. Yellow, light. Tem light yellow? Vou dar um cinza claro. Ó, essa aqui é a nossa divisão. Então nós pegamos esse bloco de código e dividimos ele dentro do nosso site nessa parte aqui. Então é uma divisão do nosso código, nós colocamos aqui. Mas eu não quero que essa divisão fique na tela toda. Você tá vendo que ela tá pegando aqui o comprimento todo na nossa tela? Eu não queria isso, eu queria que ela ficasse só aqui. Eu queria que ela se ajustasse ao conteúdo dela. Eu queria que, tipo assim, se você colocasse mais coisa à direita, ela crescesse à direita. Se eu colocasse mais coisa para baixo, ela também crescesse para baixo. Não queria que ela ficasse grande assim. Bom,
aqui então, dentro da nossa tag div, dentro do style, nós vamos ter que estilizar ela na propriedade width. Width é basicamente a largura da nossa div. Nós temos várias medidas para mexer com esse width. Nós temos pixels, temos centímetros, temos porcentagem. Então posso colocar aqui tipo 30%. Então quero pegar 30% da minha tela e colocar. Tá, diminuiu, mas ainda não é o que eu quero. Eu queria que ela ficasse aqui certinho, se ajustasse ao conteúdo. Bom, eu posso usar a propriedade pixels para ver se eu consigo achar esse tamanho. Ainda não foi, ficou muito pequeno. Eu não queria também usar o tamanho fixo, eu queria que esse tamanho se adequasse com o que eu colocasse lá dentro. Bom, nós temos uma propriedade chamada fit content, que é basicamente se ajustar ao conteúdo. Então, toda vez que nós mudamos o conteúdo, ele se ajusta ao conteúdo. Então, vocês podem ver que aqui no começo do R é o começo da minha div. Ele literalmente começa onde o R começa e termina onde o conteúdo mais longe termina. Então ele se ajusta ao tamanho do conteúdo do meu conteúdo. A mesma coisa para a propriedade height, que é o comprimento da minha página. Se nós tínhamos a largura antes, que é horizontal, que é o width, agora nós temos o height, que é o horizontal. Eu também quero que ele seja fit content. Não vai mudar muita coisa porque ele já está fit content aqui. Eu acho que já é uma configuração padrão, mas só para deixar bem claro para vocês, só para mostrar esse parâmetro aqui para vocês. Eu quero que ele, como eu tava falando, eu quero que ele se ajuste ao tamanho do meu conteúdo. Mas eu quero que ele tenha uma margem interna aqui. Porque vocês estão vendo aqui, ó, do lado? Ele tem uma margem externa aqui, ó. A minha div começa aqui onde tá o cinza. Mas tem uma margem externa aqui, da div até a borda da minha tela. Eu queria que tivesse uma margem interna também, pra minha letra não ficar colada na borda. Então, eu vou dar um padding de 15 pixels, ó. Vou recarregar a página. Ó, já deu uma diferença. A minha input não tá mais colada aqui no fundo. Ela tem 15 pixels de padding, de margem interna aqui, ó. Dos dois lados, em cima e embaixo. Então, nós já temos uma estilização diferente aí. Mas tá tudo muito quadrado. Tá muito quadrado aqui. Muito reto. Quero deixar mais bonitinho, mais redondinho. E se eu usar Border Ratios? Eu tô basicamente mudando a propriedade da borda da minha div e mudando a curvatura dela. Então eu vou botar 15 pixels de curvatura para minha borda. Olha só como é que vai ficar. É que aqui não deu pra visualizar muito por conta da cor, então eu vou colocar uma cor mais diferente para ter essa melhor visualização por enquanto. Tá vendo que ela tá com uma bordinha agora, uma curvinha aqui agora? Essa propriedade se aplica tanto a divs quanto inputs ou qualquer outra coisa. Então eu posso pegar aqui dentro da minha tag input, abrir um style e colocar essa borda aqui dentro. Posso fazer isso com todas as minhas inputs para deixar todas redondinhas, não deixar todas quadradonas, feionas como tava antes. Vamos fazer isso aqui, deixar todas redondinhas para vocês visualizarem como seria. Ó, recarreguei a página. Ó, todas as minhas inputs agora estão redondinhas, diferente. Já não tá mais aquele site quadradão, aquele site feião, tá mais bonitinho. Deixa eu mudar aqui de novo para gray para ficar bonitinho. A minha div já tá curvadinha, as minhas inputs também, mas eu queria deixar. Tá muito difícil de visualizar essa cor aqui nesse fundo, tá? Não tá muito difícil, mas podia ter alguma coisa aqui para separar elas, né? Uma borda aqui, né? Bonitinho. Bom, só colocar uma tag border aqui dentro do nosso style, com o tamanho de 1 pixel, da cor preta e da estilização solid. Ó, como você pode ver, aqui nós temos várias estilizações, mas por enquanto eu vou mostrar só solid. Olha só que bonitinho ficou. Agora sim eu posso ver exatamente onde é que tá o final e o começo da minha div. Ficou bem melhor de visualizar com essa borda. Essa propriedade solid, ela existe várias outras propriedades onde você pode colocar no lugar dela. A propriedade, por exemplo, onde você pode colocar pontilhado, onde aqui teria meio que um risco, um espaço, um risco, um espaço. Aqui a nossa borda está sólida. Eu vou mostrar por enquanto só a borda sólida, mas nas próximas aulas eu demonstro outros tipos de borda também. Nosso site já tá mais bonitinho, né? Uma cor de fundo, ele já tá... Nossa div ela já tá com uma cor de fundo aqui também separada. Nossas inputs já estão redondinhas. Mas, sei lá, tá tudo muito aqui pra esquerda. Eu queria que tivesse aqui no meio, sabe? Não queria que tivesse aqui pra esquerda. Isso é fácil de arrumar. Nós vemos aqui no body. Se viermos aqui no body e colocarmos a propriedade display flex. O que é essa propriedade display flex? Eu tô falando que o display é meio difícil de explicar, mas é basicamente
tô falando que tudo que tiver dentro da minha tag, no caso a minha tag body, ela vai ser flexível. Ou seja, tudo que tá aqui dentro vai ser mais flexível de mexer. Porque tá tudo antes muito sólido, muito difícil de mexer, de eu posicionar onde eu queria. Agora eu terei mais flexibilidade para tudo que está dentro da minha tag body. E depois dessa flexibilidade que eu dar para ela, eu vou ajustar tudo que tá aqui dentro para o centro. E aqui também eu vou colocar a largura também do meu body, dando 100%. E colocar também um comprimento para o meu border de 100 VH. O que seria esse VH que eu acabei de colocar? Porcentagem aqui é a porcentagem da minha tag, ou seja, essa tag aqui ela vai ocupar 100% da tag, 100% da tag que está acima dela. No caso, como não tem uma tag acima dela, ela vai ocupar 100% da tela total. Mas se eu colocar 100% na div, ela ocuparia 100% do body. Ou seja, se o body tivesse uma largura fixa de 50 pixels, essa aqui também teria 50 pixels, porque ela teria 50%, 100% de 50 pixels, basicamente. Mas o que seria esse VH? VH é View Height, ou seja, a visualização do meu comprimento, ou seja, o comprimento do meu monitor. Ele vai pegar o comprimento daqui de cima até aqui embaixo e vai pegar e vai deixar 100% desse comprimento. Isso pode variar de monitor a monitor. Por exemplo, pode ser que tenha um monitor que comece aqui e termine aqui, um monitor menor, ou um monitor que termina aqui e vai até mais para baixo. Então essa propriedade é muito importante quando você quer fazer um site responsivo. Vamos ver aqui como vai ficar nosso site. Bom, como podemos ver, a nossa div já está no centro. Esse aqui é o nosso código que nós usamos para deixar no centro, background que nós mudamos a cor de fundo, deixamos nosso display do nosso body flexível, ajustamos o conteúdo de tudo que está dentro do nosso body para o centro, demos um comprimento e uma largura para o nosso body. Assim nossa div fica exatamente no centro. Aqui eu vou dar uma estilização básica que é padding 0 e margem 0. Isso aqui é uma estilização meio que padrão para você tirar, que geralmente o body, a div, essas coisas, ela já vem com uma estilização padrão, um CSS padrão delas, com geralmente uma margem e um page padrão. Eu gosto de tirar para deixar, para eu ter mais propriedade, para eu ter mais propriedade mesmo, para eu saber exatamente onde cada coisa vai acabar sem depender do page na margem que já vem padrão deles. Então eu gosto de tirar isso. Como vocês podem ver, antes de eu tirar essas coisas aqui, ele tinha um pagezinho interno. Ele tinha um pagezinho interno, ó, tanto que tudo ia para baixo, ó, vocês podem ver que tudo tava descendo aqui porque ele tinha um pagezinho interno aqui em cima e do lado também. Quando nós tiramos esse pagezinho interno, colocamos page 0 e margem 0 também, ele vai tirar esses espaçozinhos, consequentemente tirando essa scroll bar que nós temos aqui do lado. Eu vou dar uma margem aqui na nossa div para ela não ficar colada lá em cima. Vou dar uma margem top. Nós podemos especificar onde nós queremos nossa margem, ou seja, nós queremos ela no topo, que seria em cima, ou na esquerda, que seria left, ou na direita, que seria right, ou embaixo, que seria bottom. Nós podemos especificar uma margem e dar essa margem aqui. Vou dar uma margem de 15 pixels. Pronto. Desceu ali embaixo, não tá mais coladinho. Mas ainda não é isso que eu quero. Eu queria que ela ficasse aqui no centro, sabe? E se eu colocar aqui um Align Content Center? Bom, mas eu não queria que minha div ficasse assim. Eu queria que minha div ficasse no meio, aqui. Mesmo com a margem aqui, não ficou do jeito que eu queria. E se eu vier aqui na minha tag body e colocar um Align Itens, que eu vou alinhar os itens de dentro do meu body no centro. Ficou. Eu vou tirar essa margem aqui, inclusive, pra não descer muito. Aí. Ficou exatamente no meu centro, tanto horizontalmente quanto verticalmente. E como nós podemos perceber, quando eu usei o Justify Content, ele justificou os conteúdos da meu body no centro, só que horizontalmente. Ou seja, esse Justify Content é um código que pega só horizontalmente. Esse Align Items que nós usamos por último é um código onde ele pega verticalmente. Então, se nós quisermos deixar as coisas no meio da nossa página, nós temos que usar esses dois códigos. Tá, agora nosso site já está bonitinho, né? Só precisamos terminar de ajustar agora esse título, mudar as cores desse título e esse botão aqui também, porque ele tá um botão muito cru ainda.
só branco e preto, e é isso, e quadrado. Vamos mudar pelo menos a tag do título. Aqui dentro da nossa tag H2, nós vamos abrir um Style Color. Que cor ficaria legal aqui? Vamos pensar. Colocar a cor, não acho que vai ficar muito legal, mas só para mostrar para vocês. Yellow. Olha só, mudamos a cor. Ou seja, a background color, nós mudamos a cor de fundo da nossa tag. A color, nós mudamos o texto da nossa tag. Eu poderia pegar essa color aqui e colocar dentro da style aqui em cima. Então, tudo que for texto que está dentro da minha div vai ter a cor amarela? Vamos ver. É isso mesmo. Tudo que for texto dentro da minha div vai ter a cor amarela. Mas eu não queria que fosse assim, só queria o título mesmo. Então, vamos deixar só aqui no título. Só o título na cor amarela. E vamos também estilizar esse botão aqui, que ele tá muito cru ainda. É um botão muito feinho. Vamos dar um background color para ele, mudar a cor de fundo dele. Pegar aqui um blue violet, roxo. Eu quero colocar a cor dele, a color dele de white, e eu quero dar um border ratios para ele de 5 pixels. Um width, que é a largura, eu quero dar uma largura para ele de 40%, 30%, vamos colocar 30%, e um comprimento para ele de 50 pixels. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só, deu uma diferença no nosso botão. Agora ele é um baita de um botão, certo? E eu acho que com isso nós podemos finalizar nossa aula. Nós aprendemos as tags div, e os types das inputs date, e-mail e password, e aprendemos o básico da estilização de uma página. Então nós já sabemos trocar a cor de fundo, trocar a cor de um texto, trocar a borda, colocar uma borda em alguma tag, deixar essa borda arredondada, e acho que foi isso por hoje. E alinhar no centro nossos conteúdos dentro de uma tag específica. Inclusive, nós podemos pegar esse display flex, justify content e align items e colocar dentro da nossa div. Por que não? Para deixar tudo que está lá dentro no centro. Vamos ver se vai funcionar. Olha só, não foi uma boa ideia, certo? Então aqui eu vou ter que passar outro código para vocês, que é o código... Na verdade, vamos deixar isso para uma próxima aula. Deixa esse código assim por enquanto, e na próxima aula nós voltamos com esse mesmo código e eu ensino a vocês como deixar as coisas dentro da nossa div no meio, porque nosso registro site está para a esquerda, tá tudo muito para a esquerda ainda, não está no meio. Então vamos deixar isso para a próxima aula. E é isso. Muito obrigado por assistir.